Saudações a todos que nos acompanham neste canal. Hoje temos como tema do nosso estudo o papel das doenças no grande conflito. Quando nós olhamos aquilo que está a acontecer no mundo, nos dá a entender que os sinais que Jesus Cristo preveu no Mateus 24 estão-se a cumprir para a sua breve volta. E quando nós olhamos para aquilo que Satanás tem feito, lendo aquilo que a profetisa do Senhor diz no seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 2, nós vamos ver o que Satanás tem feito, qual é o seu objetivo ao trazer alguns dos sinais que Jesus Cristo descreveu a Mateus 24. Lembre-se o seguinte: neste tempo, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás faz desesperados esforços para heredar o mundo. Está arquitetando muitos planos para ocupar as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais da salvação. Então, queridos irmãos, nós vimos aqui claramente que é o plano do inimigo desviar a mente das pessoas das verdades importantes para a salvação. Por isso, quando nós olhamos para as guerras, quando nós olhamos para a fome, quando nós olhamos para doenças que no mundo está sendo assolado, nós conseguimos ver que é um plano do inimigo para ceifar as almas e impedir com que elas cheguem à verdade presente, à verdade essencial para a salvação. Há um tempo atrás, o mundo foi paralisado com a doença da Covid-19, a pandemia. Mas de um tempo para cá, nós experimentamos um momento de paz. Será que essa paz será uma paz duradoura? Vamos ver o que a profetisa do Senhor nos diz. Muito bem, queridos irmãos. No livro Serviço Cristão, no capítulo 4, a serva do Senhor, deixa bem claro que o seguinte: foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão, guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências. Estavam por toda parte. Então conseguimos notar aqui que, de fato, esta aparente paz era uma aparente paz falsa, era uma paz passageira. Então, ela enfatiza que estes acontecimentos, na verdade, poderiam ou voltariam a acontecer. Então, poderíamos, na verdade, passar por um momento de guerra, de fomes e também de doenças, as pestilências neste caso. Então, ela continua dizendo, nesta citação: a minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz, como bem dizia no início. Mas uma vez os habitantes da terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Então, lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome, peste, imperavam por toda parte. Então, bem, conseguimos notar que de fato o mundo em que nós vivemos hoje em dia se encontra, na verdade, mergulhado em guerras, se encontra mergulhado em crises, como a fome e também as doenças. E ela termina neste livro dizendo o seguinte: a guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. Então, aqui conseguimos notar o papel das doenças no grande conflito, no tempo que nós estamos a viver. Então, é neste sentido que nós vamos aqui dar continuidade para percebermos com mais profundidade qual é o papel das doenças no grande conflito. É interessante que, ao analisarmos o que a profetisa disse aqui, nós conseguimos estabelecer uma relação entre guerras, desastres naturais, fome e doenças. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, descreve como é que seria o cenário do mundo ao acontecer esses sinais. A Bíblia diz o seguinte: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então aqui, queridos irmãos, vimos claramente aquilo que aconteceria, que é aquilo que está a acontecer neste exato momento. Nós vimos, falamos aqui de sinais do sol, no sol. Aqui em Moçambique, por exemplo, na primeira semana,
em que entrou a pandemia, nós vimos um sinal que nunca tínhamos presenciado antes. Nós vimos um sinal no sol, conforme podem ver aí na imagem. Então, para darmos continuidade, nós vimos que em Mateus, Jesus Cristo nos diz uma coisa, nos mostra esta relação entre esses elementos. Muito bem. Então, em Mateus 24, versículo 7, nós lemos: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então, aqui nós conseguimos notar que, de fato, estamos a viver este tempo, onde, na verdade, o mundo se encontra mergulhado, não é, em várias situações, como fomes, pestes e também em terremotos. Então, nós vivemos, na verdade, neste período. E a palavra de Deus continua também no livro de Ezequiel, capítulo 7, de 6 a 7. E diz assim a palavra de Deus: o fim chegou, despertou-se contra ti. Eis que chegou a tua ruína, ó habitante da terra. Vem o tempo, está perto o dia de tumulto e não de gritos, alegres sobre os montes. Então, como eu bem dizia, então a palavra de Deus no livro de Ezequiel enfatiza e continua no livro de Isaías, capítulo 24, e 4. A terra chora e murcha, e o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. Exatamente. Quando nós olhamos para essa condição do mundo, a condição atual de guerras, fomes, terremotos, a palavra de Deus deixa bem claro que anunciam que o fim chegou. E nós, quando voltamos um pouco para trás, nós vimos que quando chegou a pandemia, conforme diz aí o profeta Isaías, o mundo chorou. Os mais nobres da terra ficaram enfraquecidos, a economia foi enfraquecida. Quando nós colocamos essa pergunta, por que é que o mundo chora? A palavra de Deus responde. No próprio livro de Isaías 24, no verso 5, ele responde o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porquanto transgride as leis, muda os estatutos, quebram o pacto eterno. Queridos irmãos, isso é um texto muito profundo, porque aqui vimos claramente o motivo pelo qual a terra chora. A palavra de Deus diz que a terra está contaminada. E nós vimos que quando chegou a pandemia, a terra ficou toda ela contaminada. Mas quem é o culpado disto? A própria Bíblia nos mostrou que claramente não é Deus, mas sim os habitantes da terra, porque desobedecem às leis de saúde que Deus estabeleceu. De fato, a terra esteve mergulhada, não é? Diante destas calamidades que afetaram todo mundo. Nós temos o exemplo, né, da pandemia, que todo mundo, na verdade, esteve de joelho diante desta situação. Mas por que isto aconteceu? Como bem vimos no início da nossa palestra, é que Satanás tem feito um trabalho muito grande para poder distrair as massas, as mentes, para que não possam se atentar às verdades para esses últimos dias. E durante a pandemia, nós podemos ver, não é? Então, o que aconteceu? As medidas que foram lá tomadas para poder mitigar, não é, esta doença. Então, como conseguimos ver aí no nosso slide, o nosso presidente da República decretou algumas medidas de contenção da doença, como o uso das máscaras, a lavagem das mãos e também o distanciamento social acompanhado da quarentena. Então, no livro Isaías 24, capítulo 24, nos seus versos 7 e 8, assim diz a palavra de Deus: o vinho se vai e a videira seca, e todos os que divertiam agora lamentam e gemem. O som festivo e alegre dos tamborins calou-se. O barulho do povo em festa cessou, e a harpa que tocava, cheia de alegria, cessou. E também continua Isaías 24, de 9 a 10, assim diz também a palavra do Senhor: já não bebem vinho ao som das canções. A bebida forte é amarga para os que bebem, e a cidade está destruída. Todas as casas estão fechadas, de modo que ninguém pode entrar. Então,
Aqui vimos claramente a condição em que as pessoas se encontravam um pouco antes da pandemia e a condição em que depois se encontraram depois da pandemia. Nós vimos claramente que antes da pandemia, os finais de semana eram caracterizados de festas atrás de festas, música, bebida. Mas aí Isaías disse claramente que já não se bebia o vinho ao som das canções. Isso quando entrou a pandemia. E a bebida forte tornou-se amarga para os que consumiam, porque claramente, tendo o presidente mandado fechar as barracas, as pessoas não pararam de consumir as bebidas. Iam para as barracas de formas escondidas e consumiam. Mas o que lhes alegrava ser encontrados pela polícia tornava-se uma experiência amarga. Mas quando continuamos no próprio livro de Isaías, no livro de Ezequiel, nós vamos ver uma descrição também da própria pandemia, porque a palavra de Deus diz que a verdade é estabelecida através de duas testemunhas. No livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 15, nos mostra o campo de atuação da doença. Diz o seguinte: fora está a espada e dentro a praga e a fome. E o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade será devorado pela fome e a praga. Aqui vimos claramente que no campo há guerra, mas na cidade há fome e a praga. E vimos claramente que as medidas que o presidente, por exemplo, colocou em prática eram medidas que se aplicavam somente para a cidade, pois é onde a doença atacava. E a fome na cidade. Por quê? Porque no campo onde se produz a comida, há guerra, não há condições para estar. E quando nós vamos para a mensageira do Senhor, ela também foi dada uma visão relacionada a esta doença, não é? Que afetou a maior parte das pessoas. No livro Grande Conflito, capítulo 36, nós lemos o seguinte: nos acidentes e calamidades no mar inteiro, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda parte e sobre milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e segue-se fome, angústia. Comunica, vamos prestar atenção aí, comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. E estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E a destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Por isso, queridos irmãos, aqui vimos claramente que a profetisa do Senhor deixa bem claro que essas doenças ainda virão. E já se fala aí do surgimento de outras doenças. Aqui em Moçambique já tivemos há pouco tempo o surto da conjuntivite. Em Japão também surge lá outra doença. Quer dizer, o mundo está-se a tornar um celeiro de doenças. Mas o objetivo de tudo isso aí é que a nossa mente é o campo da batalha neste grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso que Satanás faz de tudo para enfraquecer a nossa mente através de doenças. Mas, graças a Deus, há uma solução. O que é que a profetisa do Senhor traz como solução para o seu povo? Muito bem. Então, como bem enfatizava o nosso irmão, não é? Então, nós aqui temos uma solução. Em meio a tantas situações as quais acabam afetando, não é, o povo de Deus, então a serva do Senhor, no livro Eventos Finais, capítulo 6, ela diz o seguinte: à medida que a agressão religiosa destruir a liberdade da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Então, nós precisamos, de facto, como povo de Deus, buscarmos, não é? Então, mecanismos, soluções para podermos combater, não é, estes problemas. Porque Satanás está trabalhando nesse exato momento nos laboratórios secretos, com vista a poder adoecer, não é? Então, o povo de Deus. Então, nós, como bem revela a serva do Senhor, que precisamos, de fato, buscar o quê?
conhecer, não é, os métodos, não é, de prevenção e também, então, as causas e a cura para que possamos evitar, não é, então, estas doenças. Então, nós temos como exemplo alguns livros que aqui nós temos, não é, então, para poder mostrar aos nossos queridos irmãos. Temos aqui o Dr. Jorge Papelona, não é, esse livro que fala da saúde pelos alimentos. É um dos livros que nós podemos também usá-los para podermos fortalecer, não é, o nosso sistema imunológico através de uma boa alimentação, comendo aquilo que Deus também revelou. E também, quanto à questão da prevenção, temos aqui mais um livro, né, A Saúde pelas Plantas Medicinais. Então, podemos aqui também trabalhar, não é, com a natureza, compreendendo, não é, como tratar certas doenças, não é, usando métodos revelados por Deus. Então, é desta forma que a serva do Senhor, né, acaba nos instando a buscar essas metodologias, as quais irão nos ajudar neste tempo que estamos diante de uma situação, não é, de extrema apreensão, de angústia e confusão em todo o mundo. Muito certo. E aqui vemos claramente que não precisamos de fazer medicina para podermos ter o conhecimento sobre as doenças, as causas, a maneira de evitá-las. Precisamos estudar o que foi escrito para nós sobre esses assuntos. Muito bem, quando nós continuamos no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 22, no meio a essa situação do povo de Deus estar a sofrer por causa das doenças, Deus coloca uma questão. Lemos o seguinte: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Queridos irmãos, Deus nos questiona. Quando nós corremos a Deus, porque estamos doentes, mas não temos a solução para as doenças, para a cura das doenças que nos afetam, Deus questiona: porventura não vos dei a mensagem de saúde? Porventura não há lá médico? Mas que tipo de médico é este? O médico missionário. Pois sabemos que o primeiro médico dos médicos foi Jesus Cristo. Ele foi um médico missionário por excelência. Então, nós, como povo de Deus, hoje somos exortados a abraçar a mensagem de saúde como solução para as doenças. Por quê? Porque quando nós abraçamos essa mensagem de saúde, Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo. Deus tem muitas pessoas que não estão no seu aprisco e Deus pretende chamar essas pessoas, conforme o livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 11 diz: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito, em vão multiplica remédios, não há cura para ti. Então aqui vimos claramente que há muita gente que está a sofrer lá fora. Há muita gente que não tem conhecimento da mensagem de saúde. Mas o povo de Deus foi dado essa mensagem como uma bênção para o povo. Por isso que Deus diz que quando nós restaurarmos esse altar que nós quebramos, Deus irá chamar os seus filhos que estão onde? No Egito, que estão onde? Na Babilônia. Estamos a falar daqueles que não se contaminaram com o vinho da Babilônia. Esses sim serão chamados e vão ouvir a voz do pastor e virão no aprisco para tomar a mensagem de saúde e curarem-se das suas doenças. Mas como se diz, não há salmos para todos os momentos. O que é que a palavra de Deus nos diz? Muito bem, pela graça de Deus, assim diz o Senhor: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, assim, o Senhor nos promete proteção diante de qualquer situação que nós formos a passar. Então, o Senhor sempre será o nosso refúgio, desde o momento que busquemos soluções as quais são aprovadas no céu. Então, precisamos, de facto, continuar confiando em Deus, porque Ele nunca, em nenhum momento, nos abandonará. Então, para terminarmos, gostaríamos aqui de podermos também ler o texto de 3 de João, no seus capítulo 1 e nos seus versos 2. Assim diz a palavra do Senhor: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o Senhor deseja que nós tenhamos boa saúde.
Então, para tal, nós precisamos, de facto, usar os métodos que Deus também nos revelou. Então, com base nisso, teremos, não é? Então, boa saúde, para continuarmos a anunciar as boas novas, tendo em conta que o tempo está próximo. E precisamos, de facto, estar entendidos quanto à questão mesmo da causa, da prevenção e também da cura das doenças, porque vivemos, de facto, neste momento onde o grande conflito está se desenrolando. E Satanás usará as doenças para enfraquecer o povo de Deus. Por isso queremos convidar a si, querido irmão, a abraçar este apelo que Deus faz, que é que o desejo de Deus é que tenhamos saúde. E o povo de Deus terá saúde praticando a mensagem da reforma de saúde que Deus deu à sua igreja. Pois nós sabemos que essa mensagem de saúde é o braço direito da mensagem dos 3 anos. Então Satanás faz uma contrafacção. As doenças são o braço direito da mensagem dos 3 espíritos imundos que saem por aí para enganar o mundo. Por isso queremos convidar a si para se inscrever, se não está inscrito neste canal, ativar o sininho de notificações, deixar os seus comentários e que possas convidar aos outros para se juntarem a nós, para que possamos estudar cada vez mais sobre esses assuntos e nos preparar para a breve volta de Cristo. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém.